Existem lugares do mundo que achamos que já sabemos tudo sobre eles, e um desses lugares é o Egito. Mas quando você olha mais de perto para a sua história, ela só fica ainda mais estranha. Neste vídeo, vamos dar uma olhada nos 10 segredos mais misteriosos escondidos no Egito. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso faz muita diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Número 10, o Serapeu de Saqqara. Existe um lugar que a maioria das pessoas não percebe imediatamente. Ele não está acima do solo, mas sim embaixo. Um longo local subterrâneo chamado Serapeu, mas não é para pessoas. Este lugar foi feito para os touros Apis, animais sagrados associados ao deus Ptah e posteriormente a Osíris. Esses bois não são comuns. Eles são escolhidos cuidadosamente e, enquanto estão vivos, são tratados como deuses. Quando morrem, recebem um enterro semelhante ao dos reis. Mas o que realmente impressiona aqui é o tamanho das coisas lá dentro. Dentro dos túneis subterrâneos, há sarcófagos de pedras gigantes, caixões feitos de pedras duras como granito, e alguns deles chegam a pesar 10 toneladas. Quando você entra no lugar, não é o design que te impressiona primeiro, mas sim a sensação diferente do ambiente. Parece que tudo foi feito com muito cuidado. Não é aquele típico caixão pequeno escondido no canto. São grandes recipientes colocados em salas escuras sob o deserto. O lugar foi redescoberto no século XIX pelo arqueólogo francês Auguste Mariette. Ele seguiu a fileira de esfinges em Saqqara até encontrar esse complexo escondido. E isso é importante porque por muito tempo o lugar ficou literalmente submerso na areia, enterrado, escondido, como se realmente fosse feito para não ser encontrado. Mas quando foi redescoberto, revelou uma parte única da história do Egito. Imagine, um dos lugares mais misteriosos do país. Não era para os faraós, mas sim para os bois. E quanto mais estudam isso, mais interessante fica. Porque o touro Apis não era escolhido de qualquer jeito, os sacerdotes procuravam uma marca específica para declarar que um animal era divino. Quando era escolhido, ele recebia uma vida especial, e quando o boi morria, ele recebia um enterro diferente. E é isso que dá uma sensação diferente a este lugar. Não é porque não sabemos o que é, nós sabemos para que serve. Mas a maneira como isso foi feito é inesperada. Você entra achando que é apenas um túmulo comum, mas o que você vai ver é um mundo sombrio debaixo da terra, cheio de enormes caixões para os animais que foram considerados deuses vivos. Número 9. As criptas secretas no complexo do templo de Dendera. O templo de Hathor em Dendera já impressiona só pelo lado de fora, mas o verdadeiro segredo dele você não vê de imediato. Ele está escondido embaixo. Sob a estrutura principal existem câmaras subterrâneas estreitas, chamadas de criptas. Aqui eram colocados objetos sagrados e utensílios usados nos rituais. Isso não era aberto para todos naquela época. Muitos visitantes não percebem imediatamente que o templo tem essa parte. Você percebe logo. A sensação é diferente, apertado, silencioso. E parece que cada parede guarda uma história. Diferente dos grandes salões do templo, esses lugares parecem ter sido feitos mesmo para serem escondidos. Nas gravuras você vê diferentes deuses, objetos usados em rituais e símbolos conectados à religião do Antigo Egito. O mais interessante é que algumas imagens aqui hoje geram interpretações erradas. Existe uma gravura que muitos apontam como evidência de tecnologia antiga. Dizem que parece uma lâmpada. Mas, segundo os egiptólogos, isso não tem nada a ver com tecnologia. É apenas um símbolo. Está relacionado à criação, histórias e rituais. Mas mesmo que a explicação esteja errada, há uma coisa clara. Essas imagens são muito diferentes do que a maioria das pessoas espera. É como se o templo tivesse duas vidas. Em cima estão as grandes colunas, o design grandioso, aquilo que você normalmente espera do Egito. Mas embaixo há outra coisa, outro mundo, mais silencioso, mais secreto. Aqui você sente que o templo não é só para exibição, mas tem partes que eram apenas para poucas pessoas. Isso não era para o público naquela época. Isso era para os sacerdotes, para os rituais, para o sistema interno do templo. E como o espaço é menor, as gravuras parecem mais pessoais e mais incomuns. A maior parte do que vemos hoje no templo é da época do período ptolemaico e do período romano no Egito.
Isso não vem do período mais antigo do Egito, mas faz parte de uma fase mais tardia da sua história. Porque mesmo com a mudança dos tempos e dos governantes, a tradição continuou. Este não é apenas um templo antigo, é um sistema mais desenvolvido, que continua mesmo quando o mundo ao seu redor está mudando. Número 8. O Vale das Múmias Douradas. Em uma parte remota do deserto ocidental do Egito, no oásis de Bahariya, os arqueólogos descobriram algo realmente extraordinário. Chamaram isso de Vale das Múmias Douradas, uma grande necrópole da época do Egito greco-romano. E as múmias aqui não são comuns. Muitas delas têm decorações douradas, máscaras pintadas e envoltórios mais detalhados. Este é um cemitério no meio do deserto, longe dos lugares normalmente visitados por turistas. Mas o mais surpreendente é a quantidade de múmias. No começo, eles achavam que encontrariam apenas algumas múmias, mas à medida que continuavam escavando, mais e mais apareciam. E então perceberam que era uma grande necrópole, um cemitério inteiro de uma comunidade, possivelmente chegando a centenas ou até mais. Você não está mais olhando apenas para uma sala secreta, mas para um mundo inteiro escondido sob a areia. E como isso vem do período final do Egito, as múmias também têm uma aparência diferente. Não é como o estilo egípcio clássico que a maioria espera, mas há uma mistura de influência de outras culturas, como se estivesse mostrando isso. Mesmo na morte, o estilo de um grupo de pessoas também pode mudar. Há uma sensação diferente no Vale das Múmias de Ouro. Não é só por causa da quantidade de múmias, mas porque isso mostra que o Egito é muito mais amplo do que as histórias às quais estamos acostumados. Não fica às margens do Nilo. Está em um oásis no meio do deserto e pertence a um período mais tardio da história do Egito. Por isso, muitas vezes, não recebe tanta atenção quanto a época das pirâmides. Mas se você olhar para o lugar em si, é uma das descobertas mais marcantes e memoráveis dos tempos modernos. E há outra coisa importante que este lugar mostra. O Egito não parou após a era dos primeiros faraós e das grandes pirâmides. Ele continuou, mudou, tornou-se mais complicado com o passar do tempo. O cemitério de Bahariya é uma prova de que existiam comunidades reais, com suas próprias tradições e suas próprias formas de sepultamento, que permaneceram escondidas sob a areia por muitos séculos. A Ábidos é um dos lugares mais sagrados do Antigo Egito. Ela está ligada ao deus Osíris, o deus dos mortos. Mas há uma parte aqui que deixa ainda mais intrigado. Nos fundos do templo de Sete Primori, há uma estrutura quase escondida e que parece ser ainda mais antiga do que se esperava. Este é o Osireion, um lugar subterrâneo feito de pedras enormes, com uma espécie de ilha no centro cercada por canais de água. Quando você vê isso, a primeira coisa que vem à mente é que isso é diferente do resto do templo. Tem uma atmosfera mais pesada, mais séria. Parece haver outro mundo oculto atrás de um templo bem cuidado e elegante. Geralmente, isso é associado a Sete Primero e acredita-se que seja um túmulo simbólico ou um local de rituais para Osíris. Isso não foi feito por acaso. Isso tem história. O tamanho das pedras, a localização que fica parcialmente subterrânea e a água que frequentemente se acumula dentro. Devido à aparência, muitos acham que isso é mais antigo que outras estruturas egípcias. E é aí que começam as diferentes teorias. Mas mesmo sem essas teorias, a verdadeira história já é suficiente para tornar o lugar interessante. Ábidos é um centro de culto a Osíris, um dos deuses mais importantes do Egito, por isso é comum haver uma estrutura assim. Escuro, pesado e parece um túmulo conectado àquele lugar. Os historiadores também sabem algo sobre isso. Eles sabem onde isso se encaixa na história e na religião de Ábidos, mas mesmo com uma explicação, isso ainda não se torna algo comum. O Osireion é como um daqueles lugares no Egito que não devem apenas ser compreendidos, mas também sentidos. Não é o tipo de lugar que você olha e entende de imediato. Você precisa vivenciá-lo. Aquela parte plana no centro, a água ao redor, as pedras enormes, e a localização dele atrás de um templo enorme. Tudo isso cria uma sensação diferente que é difícil de tirar da cabeça. E também é diferente de outros lugares famosos do Egito. Porque mesmo que Ábidos seja conhecido, a maioria das pessoas só conhece o templo de Sete Primeiros, principalmente por causa da sua beleza e da famosa lista dos reis. Mas esse Osireion atrás, muita gente nem sabe que ele está ali. E quando você vê,
É difícil esquecer, você sente que o Egito tem uma parte escondida que não é mostrada de imediato. Não é só porque não é famoso, mas porque parece fazer parte de um lado mais silencioso, mais sombrio de suas estruturas sagradas. Número 6. Tonis Herakleion, a cidade submersa. Esse nome parece estar entre a história e a lenda. Ele é mencionado em antigos escritos, mas a própria cidade simplesmente desapareceu. Está debaixo d'água. Ng Abu Kirbay, malapit sa Nile. É como se ela tivesse voltado. Não é apenas um lugar destruído, não são apenas ruínas simples, também não são apenas algumas estátuas. É uma cidade inteira submersa sob o mar. Tem templos e grandes estátuas, e até objetos do dia a dia ainda estão lá, enterrados na lama por mais de 1000 anos. Isso mostra um outro lado do Egito. Não é só deserto. Geralmente, quando pensamos no Egito, pensamos logo em areia. Aqui é diferente, a sensação é outra. Água escura e lama, e estátuas gigantes retiradas do fundo do mar. Esta cidade foi muito importante no passado e era um dos principais portos, antes de Alexandria ganhar fama. Por isso, não é de se surpreender que tanta coisa tenha sido encontrada aqui. Não era uma vila simples ou um pequeno santuário. Era a porta de entrada do Egito para o mundo mediterrâneo. Aqui giravam o comércio, as crenças e a administração. Devido ao movimento do solo e às condições instáveis do delta, ela afundou aos poucos. Não desapareceu por causa de um mistério. A ciência tem uma explicação. Mesmo assim, o impacto é diferente ao ver o que encontraram lá. Gua. Navio, moeda e âncora. Mostra uma cidade que não foi simplesmente abandonada, mas que parece que simplesmente desapareceu, direto para o fundo do mar. Este é o lendário Labirinto Perdido, o chamado Labirinto de Hawara. Fica perto da pirâmide de Amenemhat Dedeu, na região de Fayum. E de acordo com as antigas histórias, este não é um edifício comum, ele é enorme. Até mesmo os antigos escritores tiveram dificuldade em explicar o quão impressionante ele era. O próprio Heródoto escreveu sobre isso. E segundo ele, era um lugar imenso, cheio de centenas de salas e corredores. Um lugar com uma disposição confusa, como um labirinto de passagens. E alguns até disseram que era ainda mais impressionante do que as pirâmides. Mas aqui está o problema. Isso não existe mais. Quase nada restou acima do solo. Com o passar do tempo, as pedras foram retiradas de lá e usadas em outras construções. Por isso, quando você vai ao local hoje, não sente imediatamente o quão bonito era antigamente. Porque esse labirinto é como o fantasma de uma estrutura gigantesca. Sabemos que algo muito grande já esteve aqui. Há evidências, escritos e vestígios. Mas o próprio edifício quase não existe mais. E por causa disso ficou uma grande pergunta. Um mistério que ainda é discutido até hoje. Até mesmo a palavra labirinto ampliou seu significado em diferentes culturas, como símbolo de um sistema complicado e confuso. E isso começou com esta história no Egito. Fica ainda mais interessante porque vem do Egito do Médio Império, uma época frequentemente menos lembrada que a Era das Pirâmides ou o Novo Império, mas é evidente que os reis desse período levavam suas construções a sério. Isso significa que as maravilhas perdidas do Egito não vieram apenas de sua época mais famosa. Existem outras que desapareceram completamente de vista. Número 4. O Wadi al-Jarf, o porto escondido que mudou a história das pirâmides. Quando pensamos no Egito, geralmente o que vem à mente são pirâmides, templos, tumbas e desertos. Mas raramente pensamos que também há uma parte da sua história conectada ao mar. E é aí que entra o Wadi al-Jarf, um lugar fica na costa do Mar Vermelho, que parece ter dado uma nova perspectiva sobre o Egito. Eles não só construíam monumentos, mas também possuíam um sistema organizado de viagens e navegação marítima. De acordo com o Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito, esse lugar era um porto utilizado por volta de 2600 a.C., na época de Khufu, o mesmo faraó que construiu a Grande Pirâmide. Aqui pode-se ver uma estrutura em forma de L, que se estende para dentro da água. Quanto mais estudam o local, mais descobertas são feitas. Há túneis escavados na colina de pedra, grandes âncoras de pedra, recipientes com inscrições e vestígios de registros administrativos. Isso não era apenas um cais simples. É um sistema organizado que mostra como realmente funcionava a economia e os projetos do Egito naquela época. E é aí que nossa perspectiva muda.
Eles não estavam apenas trabalhando com grandes pedras, eram também um grupo organizado de pessoas que sabiam planejar, transportar e gerenciar grandes projetos. Com um estudo mais aprofundado em Wadi al-Jarf, o lugar se torna ainda mais interessante. Segundo os arqueólogos, muitos dos jarros e âncoras encontrados aqui possuem inscrições gravadas. As âncoras aqui têm inscrições. Segundo os arqueólogos, muitos dos jarros e âncoras encontrados aqui possuem inscrições gravadas. Não são apenas objetos, há um sistema, há registros. E os túneis subterrâneos eram fechados com grandes blocos de calcário quando o porto não estava em uso. Então, se você pensar bem, não está simplesmente quebrado. É como uma máquina que funciona dependendo da estação. Há épocas em que fica silencioso, fechado, sem movimento. Depois, quando necessário, as galerias são abertas, os barcos preparados, os suprimentos organizados e, de repente, todo o lugar ganha vida. E é aí que você vê o outro lado do Antigo Egito. Não se trata apenas de grandes monumentos. O Wadi al-Jarf mostra que a mesma civilização que conseguiu construir a grande pirâmide de Gizé também era capaz de gerenciar uma operação costeira organizada. De acordo com os estudos, a quantidade de galerias, âncoras e edifícios no local, isso mostra que muitas pessoas trabalharam aqui. Há até um edifício que possivelmente abrigou centenas de trabalhadores. Isso não é algo simples. Isso não é um porto aleatório, foi planejado. E por causa disso, nossa visão sobre o Egito muda. Não é mais apenas uma coleção de monumentos isolados. É como se fosse um grande sistema conectado por pessoas, trabalho e movimentos organizados. Mas o que realmente mudou a história deste lugar foi a descoberta feita em 2013. No mesmo local, os arqueólogos encontraram antigos papiros, documentos antigos, incluem cartas de um oficial chamado Merer. E esses documentos são os papiros escritos mais antigos já encontrados até hoje. Isso não é uma história, não é uma lenda, é um registro real. Nas cartas de Merer, ele detalhou o trabalho diário deles durante o reinado de Khufu. Ele descreve como eles transportavam o calcário, da pedreira até o planalto de Gizé. Eles passavam por vias navegáveis conectadas ao complexo das pirâmides. E é aqui que a experiência se torna diferente. Normalmente, o antigo reino parece distante, como se estivesse silenciosamente escondido atrás das pedras. Mas aqui é como se você pudesse ouvi-los. Você pode ver a vida cotidiana, o trabalho, os horários e a comida. Não é mais algo vago, não é só monumento, parece algo vivo. Nos registros, há um grupo composto por quase 40 pessoas. Eles carregam pedras, se movem pelos canais de água e ajudam na manutenção dos projetos do rei. Há ainda indícios sobre sua alimentação, recompensas e ligação com a administração real. E isso é algo que as pirâmides não conseguem mostrar: o movimento das pessoas. Você pode imaginar as pessoas indo e voltando, carregando pedras, dormindo entre os turnos de trabalho e ajudando umas às outras para fazer o grande projeto funcionar. Porque às vezes, por causa do excesso, do tamanho e da fama das pirâmides, elas acabam ficando meio abstratas. Mas o Wadi al-Jarf traz tudo isso de volta para a realidade. Isso mostra as pessoas, o sistema, o planejamento e o esforço por trás disso. E também o lado costeiro do Egito, que muitas vezes a gente nem pensa. Tem outro detalhe interessante nesse lugar: a própria localização. Fica na costa do Mar Vermelho, um lugar tranquilo e meio isolado, onde os túneis foram escavados na lateral da montanha. Depois de fechados e protegidos, os papiros foram encontrados perto dos blocos de calcário usados para selar os túneis. E alguns deles sobreviveram não por estarem em condições perfeitas, mas porque mudaram de posição e não se deterioraram completamente na água. E por causa disso, tivemos uma oportunidade rara de ver uma parte da história que geralmente se perde. Não os reis, não os monumentos, mas as pessoas que trabalhavam por trás disso. Às vezes, são os pequenos acidentes na preservação que fornecem as informações mais valiosas para a arqueologia. Por mais de 4.500 anos, as cartas de alguns trabalhadores ficaram escondidas perto de um porto secreto no Mar Vermelho. Isso não é como outras descobertas egípcias cheias de ouro ou grandes estátuas. É um trabalho simples e, por ser trabalho, você sente mais a sua autenticidade. Este lugar mostra um grande sistema conectado à mineração de cobre na Península do Sinai.
E quando você junta tudo, de repente a imagem se amplia. Vale do Nilo, deserto, Porto, Mar Vermelho, Sinai e os projetos do rei. Tudo isso está interligado. E é aí que a verdadeira história do Egito se torna ainda mais notável. Não se trata apenas de alguns monumentos, mas de todo um sistema funcionando ao mesmo tempo. Número 3, o Poço de Osíris sob o Planalto de Gizé. Gizé é um dos lugares mais conhecidos do mundo. Quando mencionamos isso, automaticamente pensamos na Grande Pirâmide de Gizé, na Grande Esfinge de Gizé e no vasto deserto. Mas há algo que quase ninguém sabe. Existe um poço profundo escondido bem debaixo desse lugar. Não está em uma parte distante do Egito, mas sim embaixo de um dos lugares mais famosos do mundo, o Poço de Osíris. É um poço que alcança diferentes profundidades. No fundo, há salas, grandes caixões, água e um interior que parece um túmulo e um espaço ritual. Alguns locais já sabem disso há muito tempo. De acordo com as histórias de Zahi Hawass, antigamente, os moradores locais usavam a água dentro do poço de maneiras que hoje parecem estranhas de se ouvir. Mas com o tempo começaram a estudá-lo de forma mais séria. É um lugar que chega a quase 30 metros de profundidade a partir da superfície do Planalto de Gizé. Com base nos estudos, a estrutura tem 3 poços verticais e 3 níveis. No primeiro, há uma sala, e outra maior, com 6 pequenas ao redor. E na parte mais profunda, há uma sala com um grande sarcófago no centro. A parte central foi usada até um período mais tardio do Egito. Não foi usada apenas uma vez. É um lugar que foi repetidamente redescoberto e reutilizado em diferentes épocas. É como se até os próprios antigos egípcios voltassem e dessem um novo significado a este lugar. Não é simplesmente uma tumba, um lugar que foi usado em diferentes épocas, com 4 antigas colunas na parte inferior que dão uma sensação ainda mais misteriosa. No ponto mais fundo do Poço de Osíris, você vai ver uma configuração estranha. Existem colunas esculpidas diretamente na rocha, cercando uma cova alongada. No centro, há um grande sarcófago feito de pedra, e ao redor, a água cristalina cercando 3 lados. Parece uma pequena ilha no meio da escuridão. De acordo com os relatos de Zahi Hawass, quando as escavações foram retomadas, a parte mais profunda estava completamente cheia de água. E no começo, só a tampa do grande sarcófago era visível. À medida que o local ia sendo limpo, toda a sua aparência foi revelada. Um local no centro que parecia ter sido colocado de propósito. Alguns dizem que seu design se assemelha ao símbolo de uma casa nos hieróglifos. Mas mesmo que você tire todas as teorias, só de olhar para o lugar já é o suficiente para sentir algo estranho. Pense bem, você desce até debaixo de Gizé, aí você vê colunas, um grande caixão e água ao redor, tudo dentro de um espaço escuro. Não é de se estranhar que tenham surgido tantas histórias e especulações sobre isso. Há quem diga que existem túneis secretos que conectam a Grande Esfinge de Gizé à Grande Pirâmide de Gizé. Mas na verdade não é preciso acrescentar mais histórias. Os próprios detalhes reais já são suficientes para impressionar. E além disso, o nome Poço de Osíris ainda aumenta mais o mistério. Porque, segundo Hawass, isso pode estar conectado a Osíris, o deus dos mortos. A água abaixo e sua localização em Gizé podem simbolizar a casa de Osíris. Mas mesmo que nem todos os especialistas concordem com isso, uma coisa é certa. Isso não é apenas um buraco no chão. É parte de um lugar sagrado. Parece que isso foi feito de propósito para ficar embaixo, escondido e não é fácil de acessar. Mesmo assim, isso muda a maneira como vemos Gizé. Isso não muda a aparência dos arredores, não muda o que vemos na superfície, mas adiciona profundidade ao lugar, literalmente. Porque debaixo da areia e das pedras existe outro mundo. Não é apenas uma paisagem, é um lugar com camadas de história e segredos por baixo. Número 2, os túmulos reais esquecidos de Tanis. 2, os túmulos reais esquecidos de Tanis. Pouco foi descoberto em Tanis, é enorme. Túmulos reais, ouro, prata, máscaras, joias e vários objetos valiosos. Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda quase não conhecem essa história. Um dos motivos é a sua localização. Não está no Vale dos Reis, está no Delta do Nilo. E por causa disso, o lugar tem uma sensação diferente. É mais úmido, o solo é mais macio e não combina com a imagem clássica do Egito, que é só deserto.
Em 1939 e 1940, o arqueólogo francês Pierre Montet começou a escavar o local. E foi aqui que ele descobriu uma necrópole real, um cemitério inteiro de reis, incluindo o túmulo de Susanos Preiro. Segundo o Museu Egípcio do Cairo, a necrópole de Tanis é uma das descobertas reais mais importantes da época. Não é apenas um túmulo, é um cemitério inteiro. Enquanto Montet escavava, ele fazia descobertas uma após a outra. Havia túmulos escondidos atrás das paredes. Havia entradas cobertas por grandes blocos de granito. E atrás delas, túmulos reais intactos e intocados. E isso era algo raro de acontecer no Egito. Até mesmo o túmulo de Tutancâmon, famoso no mundo todo, já havia sido invadido antes. Mas em Tanis, a história era diferente. Muitos túmulos estavam cheios e intactos, mas não era perfeito. Por causa do clima do delta do Nilo, muitas coisas foram danificadas. Os caixões de madeira não sobreviveram bem. E é aí que a aparência das descobertas se torna diferente. Não é como os túmulos secos e bem preservados do deserto. É como um tesouro desenterrado da lama ao longo do tempo. Susanos I foi encontrado dentro de um caixão de prata, um caixão antropóide, e sua máscara funerária é considerada uma das descobertas mais valiosas e belas do Museu Egípcio do Cairo. Por isso, às vezes, ele é chamado de Faraó de Prata. E não é só ele. No mesmo local também foi encontrado um estranho caixão de prata com cabeça de falcão pertencente a Shoshenq II. Eles pensam em ouro, pinturas nas paredes e deserto seco. Mas em Tanis, a história é diferente. Prata, solo úmido e um lugar que você não esperaria. Embora Tanis seja verdadeiramente egípcia em todos os aspectos, ela vem de uma época que raramente é discutida em documentários. Isso faz parte do Egito do terceiro período intermediário, uma época que muitas vezes parece apenas uma passagem entre períodos mais famosos. Mas as descobertas aqui mostram que não se trata apenas de um simples reflexo da antiga glória ou poder. A qualidade do trabalho é extremamente alta. Os túmulos são bem feitos e detalhados. E o sistema de governo é mais complicado do que se pensava. A cultura dos reis ainda estava viva no Egito naquela época. Por causa de Tanis, entendemos melhor a história das famílias reais e como eles eram enterrados naquela época. Em outras palavras, Tanis é como um capítulo escondido do Egito. Muitos pensavam que era pequena, mas na verdade é muito rica, muito importante e impressionante. Mas há outro detalhe curioso na história: o timing. Quando Pierre Montet fez a descoberta, a Segunda Guerra Mundial estava começando justamente quando houve um grande achado no Egito, enquanto o mundo vivia o caos. E por causa disso, a descoberta não recebeu atenção suficiente. As escavações ainda foram atrasadas. Imagine, uma das descobertas mais importantes do Egito estava acontecendo, mas quase ninguém percebeu porque o mundo inteiro estava ocupado com a guerra. De acordo com os relatos, 7 túmulos de reis foram encontrados em Tanis. E 3 deles estavam realmente intactos. Mas apesar disso, isso não se tornou tão famoso quanto deveria por muitos anos. É como se a própria história tivesse deixado isso de lado. Número 1, a Caverna das Feras. Ela está localizada em uma parte remota do deserto no sudoeste do Egito, um lugar muito difícil de alcançar. É cercada por um dos ambientes mais difíceis do mundo. Existem milhares de desenhos antigos que até hoje ainda não foram totalmente compreendidos. Ela está localizada em Wadi Sura, perto do planalto de Gilf Kebir, e a sensação do lugar é como se você estivesse na beira do mundo. De acordo com a Universidade de Colônia, há cerca de 8.000 imagens aqui. Isso inclui criaturas estranhas, formas híbridas que são a razão pela qual foi chamada de Caverna das Feras. Essas imagens oferecem uma compreensão da vida e das crenças das pessoas de mais de 8.000 anos atrás, mas elas têm um impacto ainda mais profundo. Isso quebra a imagem comum que temos do Egito. Quando falamos em mistério egípcio, geralmente pensamos em tumbas, pirâmides e câmaras secretas. Mas a Caverna das Feras é ainda mais antiga do que isso. Ela vem do período pré-histórico, antes mesmo dos faraós, e está conectada a uma época em que o deserto do Saara ainda não era tão seco como é hoje. Os desenhos aqui não foram feitos para reis, nem para grandes templos. Isso foi feito pelos antigos para mostrar seu mundo, crenças e experiências, e até hoje ainda não entendemos completamente o que tudo isso realmente significa.
E aqui termina a lista. Então a pergunta é: quantos segredos ainda estarão escondidos no Egito que ainda não descobrimos?